nos colocamos diante de Ti como um só povo, ansiosos para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, abra nosso coração, para que possamos entender a palavra que o Senhor nos deu essa manhã. E que essa palavra transforme nosso coração e que a mensagem de hoje não seja apenas ouvida, mas vivida por cada um de nós. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra que hoje a gente tem pela essa manhã é Salmos 27, 1 a 14. Podemos ler? O Senhor é a luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando manifestores me soberbem para me servir, meus opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se arrasará meu coração, e se entortará, ainda assim terei confiança. Há uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade estará no seu pavilhão, no conjunto do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me a sobre a uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima de todos os me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei salmos de alegria ao Senhor. Ouve, Senhor, minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde de mim. Ao meu coração me corri, buscai a minha presença. Buscai, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me depares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe se desmaiarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, teu caminho, guia-me por vereda, por causa dos meus espíritos. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que sofreram por elas. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem um bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois pelo Senhor. Amém. O título dessa mensagem é Por que tememos o nosso coração? Ela também pode ser dita, por que tememos o nosso coração se Deus está no controle e Ele é maior do que tudo? Amém. Queridos seminaristas, existem momentos em que o coração humano é tomado pelo medo. Há dias em que tememos por causa de uma enfermidade ou uma crise financeira, de uma coisa inesperada, de uma luta dentro de casa ou de uma aflição que ninguém mais vê. Às vezes, o medo, ele vem não vem de fora apenas, ele nasce dentro de nós. O problema não é somente o inimigo ao redor, mas a fraqueza do coração por dentro. E quando o medo cresce, também cresce a tentação de esquecer quem Deus é. O medo nos empurra para a ansiedade enfraquece a fé, e a fé enfraquecida facilmente perde a alegria e a adoração. Por isso, a questão não é apenas por que temos medo, mas onde o nosso coração buscará refúgio quando o medo vier. Isso que eu li reflete no versículo em Mateus 8, 23 a 27. A gente pode ler, por favor? Mateus 8, 23 a 27. Então, estando no mar, seus discípulos o seguirão. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé?
e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem reflete que os discípulos, quando eles estavam na tempestade, eles estavam com medo e se desesperaram. Mas simplesmente quando Jesus acordou, ele acalmou o mar totalmente. Quando a gente entrega nossas ansiedades, nosso medo para Jesus, ele nos dá conforto e transforma nosso coração. Amém. O Salmos 27 nos conduz exatamente a esse lugar. Ele não apresenta uma fé superficial, vazia de luta, nem uma confiança artificial. Davi fala como alguém que conhece o perigo, a oposição e a angústia. Mas ele também fala como alguém que conhece o Senhor da aliança. Por isso, esse salmo não é apenas um conselho para pessoas ansiosas. É a confissão de um rei ungido que aprende a viver entre a certeza e o clamor, entre a coragem e a súplica, entre a luz de Deus e a escuridão do mundo caído. Davi começa o salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui está o fundamento da confiança. Davi não começa olhando para si mesmo. Ele não diz: eu sou forte ou eu vou conseguir. Ele começa com Deus. O medo só começa a perder sua força quando o coração volta os olhos para quem Deus é. O Senhor é a luz. Em um mundo escurecido pelo pecado, pela mentira e pela morte, Deus é a luz que dissipa as trevas. O Senhor é a nossa salvação. Em um mundo em que ninguém pode salvar a si mesmo, Deus é o Deus que guarda, que resgata. O Senhor é a fortaleza. Quando todas as forças humanas falham, ele permanece firme. Davi continua dizendo que, mesmo que malfeitores o cercassem, mesmo que o exército se acampasse contra ele, ele ainda assim teria o coração, assim seu coração não temeria. No Salmos 27, 2, 3, isso não significa que Davi não sentia a gravidade do perigo. Significa que a certeza dele não vinha da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E aqui percebemos uma verdade profunda. A verdadeira coragem da fé não nasce do temperamento humano, mas da confiança no Senhor. Davi não está proclamando autoconfiança, ele está confessando dependência. Podemos ler Salmos 27, 4, por favor? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da manhã, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Aqui, Davi revela o centro do seu desejo. Isso é precioso. No meio da ameaça, Davi não pede primeiro a derrota dos inimigos. Ele pede comunhão com Deus. No meio do medo, o coração regenerado descobre que sua necessidade maior não é simplesmente proteção, mas a presença do próprio Deus. Em Provérbios 3, 5, 6, a gente pode ler? Cinco a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te desvies do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Amém. Esse livro e esse versículo que lemos mostra que depender de Deus não envolve mostra que depender de Deus envolve abrir mão do controle próprio. Não só sentindo que Ele é confiável, mas viver sabendo que Ele é o suficiente na nossa vida. Aqui vemos que o maior remédio para o medo não é o controle das circunstâncias, mas a restauração da adoração. O pecado não apenas trouxe culpa e condenação, ele também desordenou todos os nossos amores. O coração caído procura segurança em muitas coisas: dinheiro, saúde, aprovação, estabilidade, força humana. Mas Davi nos ensina que o lugar de segurança é a presença do Senhor. Amém. O problema do homem não é apenas que ele sofre, é que em seu pecado
pecado, ele vive longe de Deus. O medo se agrava quando a alma perde o seu centro, por isso o Salmo nos chama de volta ao Deus vivo. Davi, no Salmos 27:5, prossegue dizendo que o Senhor o ocultará no seu pavilhão no dia da adversidade e exaltará sobre uma rocha. Em seguida ele fala de sacrifícios de júbilo, de cânticos e louvores ao Senhor. Mas então o Salmo muda de tom. A partir do versículo 7, a confiança não desaparece, mas ela se mistura com o clamor. No Salmos 27:7, ele fala: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. É justamente aqui que a beleza do Salmo se aprofunda. A fé bíblica não é uma linha reta, sem lágrimas. O mesmo homem que diz, de quem terei medo, também diz, ouve, Senhor, a minha voz. A certeza e a súplica caminham juntas. Isso precisa ser ouvido por nós. Muitos pensam que a fé verdadeira é nunca tremer, nunca chorar, nunca lutar por dentro. Assim como Jó, que teve diversas dificuldades e teve muito o que temer, mas mesmo assim ele permaneceu na fé e não abandonou Deus. Mas Salmos 27 mostra outra coisa. A fé verdadeira não é a ausência do conflito, é a perseverança diante de Deus no meio do conflito. Davi diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E então ele clama, não me escondas, Senhor, a tua face. Ele sabe que se Deus o abandonar, nada mais poderá sustentá-lo. Ainda que o pai e a mãe o desamparem, o Senhor o acolherá. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma comissão de fé na fidelidade daquele que jamais rompe sua aliança. Que possamos entender que as pessoas são passageiras, mas Deus é eterno. E Ele é o suficiente para a nossa vida. Mas esse salmo não termina em Davi. Davi é rei, mas também é a sombra do rei maior. Ele sofre, mas seu sofrimento aponta para o sofrimento do Messias. Jesus, ele também estava cansado de carregar a cruz, mas nem por isso ele parou. Ele deseja a presença de Deus, mas esse desejo encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Quando Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, nós enxergamos a plenitude dessa palavra, em Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 12. Em Cristo, a luz de Deus brilhou neste mundo caído. Em Cristo, a salvação de Deus se manifestou em Cristo. Se manifestou em Cristo. A fortaleza da vida foi revelada de forma definitiva. E mais do que isso, o que Davi anuncia em confiança, Cristo cumpre em redenção. Jesus não é apenas um exemplo de coragem, ele é o Redentor que se entregou no lugar de nós medrosos, dos culpados e dos pecadores. Na cruz em Cristo enfrentou não apenas inimigos humanos, mas o peso do pecado, a realidade do juízo e o horror da morte. Ele não foi à cruz apenas para nos inspirar e suportar o sofrimento, Ele não foi à cruz apenas para nos inspirar a suportar o sofrimento. Ele foi à cruz para reconciliar pecadores com Deus. Foi ali que o nosso maior inimigo foi vencido. O medo profundo do ser humano não é a pobreza, nem a doença, nem a rejeição. É estar debaixo da condenação de Deus por causa do nosso pecado. Mas em Cristo há perdão, justificação, a paz com Deus. Para que nós não carreguemos o peso do pecado, devemos confessá-los a Deus. Nele somos reconciliados. Quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão para Deus, não significa que a gente tem que pecar e fazer de novo. A gente tem que se arrepender verdadeiramente, nos entregando para o Senhor. Por isso, a coragem cristã não nasce do esforço moral, mas da obra consumada em Cristo. Nós confiamos porque Ele venceu. Nós permanecemos porque Ele nos segura.
Nós podemos dizer que Deus é a nossa salvação porque o Filho de Deus morreu e ressuscitou por nós. A ressurreição é a declaração pública de que a morte não prevaleceu, de que o pecado foi derrotado e de que o reino de Deus já começou a invadir esse mundo. Em Cristo, a nova criação já desapontou. Por isso, a esperança da Igreja não é apenas sobreviver aos medos dessa vida, mas guardar a plena restauração de todas as coisas da vinda do Senhor. Podemos ler Salmos 27, 13 a 14? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois pelo Senhor. Amém. Amém. Essa não é uma palavra vazia, é um chamado à perseverança fundamentado na promessa de Deus. Esperar no Senhor não é cruzar os braços em resignação, é permanecer em fé, em oração, em adoração e em esperança, porque sabemos que Deus é o que Ele já fez em Cristo. Portanto, quando o medo visitar o seu coração, não olhe primeiro para si mesmo, olhe para o Senhor. Quando a alma se abater, busque a presença do Senhor. Quando as circunstâncias parecem esmagadoras, lembre-se de que Cristo já venceu aquilo que você jamais poderia vencer sozinho. Nele, Deus é a nossa luz. Deus é a sua salvação. Nele, Deus é a fortaleza da sua vida. E se hoje seu coração está cansado, escute o chamado do Evangelho. Arrependa-se de buscar segurança em outros refúgios. Creia em Cristo, o verdadeiro Rei, o verdadeiro templo, a verdadeira luz. Ele é o pecador é recebido. Nele, o pecado é recebido. Nele, o medroso encontra coragem. Nele, o condenado encontra paz. Nele, a igreja encontra esperança. Até o dia em que veremos, sem sombra alguma, a bondade do Senhor na plenitude do novo céu e da nova terra. Amém. Por isso, espere no Senhor, tenha bom ânimo, fortifique-se o seu coração. Não porque você é forte, mas porque Cristo vive. Reina e Ele voltará. E quando Ele vier, todo medo cessará, toda lágrima será enxugada, e o povo de Deus habitará para sempre na presença daquele que é a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza da nossa vida. Amém. Podemos orar para finalizar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse momento, por essa manhã linda que o Senhor nos concedeu. Por cada coração aqui presente, que essa palavra tenha transformado verdadeiramente o nosso coração. Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu. Acredito que esta é uma das portas que o Senhor vai abrir na minha vida para proclamar a Tua palavra. E eu sou grata por isso, porque eu sou feliz